Fui convocado e servi 2 anos na Força Aérea, fui de inteligência da Força Aérea de Israel. E a Força Aérea Israelense é um negócio... Eles brincam em Israel que Israel tem duas coisas, Força Aérea e Judô. É isso, né? Porque é muito boa a Força Aérea e é proporcionalmente uma potência em Judô, né? Aquilo lá deles pegarem, algumas coisas que eu ouço assim, eu vou te perguntando, né? Muita gente diz que eles pegam, eles recebem caças americanos, né? Sim. Boa parte, né? E eles são modificados para os pilotos israelenses, né? Não, o caça inteiro é modificado. É inteiro modificado? É inteiro modificado. Por tipo de guerra que é feito lá, é isso? Para as necessidades locais, porque tem alguns componentes elétricos ou de... Eletrônico, né? Talvez, eletrônico, né? ou da própria aviação, que são melhores e adaptáveis, porque tem coisa que dá para adaptar, outras coisas que não dá para adaptar. Então, torna o caça mais sofisticado, vamos dizer assim. Isso aí, isso que eu ouço mesmo. E aí você tem o F-16I, o F-15I. Quando tem o Izinho, porque é o modificado de Israel. Exatamente. Caramba, você chegou a pilotar, não? Não, eu fui da inteligência. Ah, você foi da inteligência só. Mas conhecia os pilotos lá? Algum? Havia um ou outro, quando eu não ficava numa base aérea, eu ficava central, no Pentágono de Israel. Que fica mas os pilotos lá são tidos como heróis, assim? Os caras são... todo mundo lá é herói, né? Então, sim. Todo mundo se vê como herói lá, culturalmente falando. Os pilotos... É que assim, virar piloto é uma das coisas mais difíceis que tem no Exército. É muito difícil. Caramba. Então você já vai para provas com 18 anos, eles já te selecionam, você já vai para teste, você tem que ter uma homogeneidade física, mental, X, que só eles sabem qual é o critério e você não sabe. Entendi. Aí você vai eventualmente para outros testes físicos. Aí você vai ser oferecido ir para curso de pilotos, você entra para o curso, você pode cair e ser excluído por pelo menos 2 anos do primeiro momento do curso, você depois vai para uma faculdade, estuda alguma coisa, volta, acho que você pega um avião só depois de alguns bons anos. E você pode também, dentro do curso, cair, não ir para caça, ir para helicóptero, ou ir de helicóptero para avião de carga e por aí vai. É uma elite mesmo. É que tem muitas aeronaves diferentes para serem pilotadas. Sim, você pode pilotar um caça, você pode pilotar um Hércules. Um avião de carga. Um avião de antigo. Radar, uma coisa assim, né? Entendi. Você pode pilotar o Boeing lá que é o tanque, o que abastece, que abastece no ar. Sim, não, entendi. É uma elite mesmo. Sim, com certeza são. Mas você tem outros. Você tem as pessoas que vão para submarinos, é extremamente elitizado no sentido porque é muito pouca gente. A Marinha. Então e é extremamente sigiloso. Por exemplo, é mais sigiloso ainda do que a Força Aérea, a Marinha, principalmente os submarinos. Porque falam que o submarino é nuclear e tal, o submarino é a arma mais cara que existe, custa 500 milhões de euros um submarino. Entendi. É um troço gigantesco e tudo mais. Então é super, hiper, ultra sigiloso. Você não escuta muito sobre a Marinha israelense. Ela é forte, só que não é grande em tamanho, mas é extremamente tecnológica. E aí você tem também as unidades de elite. Você tem várias unidades de elite de reconhecimento e ataque. Você tem a Shayet 13, tem Shalda, que é a unidade de elite da Força Aérea. Você tem uma unidade de resgate, que é a 669. Você tem Duvdevan, que é a cereja, que é a galera que se disfarça, que entra disfarçado nos lugares e tudo mais. Esse desenvolvimento tecnológico aí foi um diferencial para Israel. Por isso, no caso militar aí, né? Exato. Isso, e hoje você vê esse spin-off em coisas civis. Isso. Lá dá para ver já. Você vê, a tecnologia de voicemail do celular foi inventada em Israel, o primeiro celular da Motorola foi inventado em Israel. A tecnologia do BIP, eu não sei aonde foi criado, mas um dos primeiros países a implementar foi Israel. O Disc-on-Key, o pendrive foi inventado em Israel. O Waze foi inventado em Israel. E tudo veio o ICQ foi inventado em Israel, que é Instant Message no computador foi inventado em Israel. Uma porrada de coisa foi inventada. Várias vacinas, várias medicinas para esclerose múltipla foi inventada em Israel. Tem grandes farmacêuticas em Israel. Então, muitas empresas de tecnologia, isso acaba se retroalimentando, acabaram tendo esse interesse no know-how
e na mentalidade e acabam abrindo fábricas, mas não fábrica de construção de chip, mas sim de desenvolvimento. Né? RD, né? Que é Research and Development, né? Pesquisa e desenvolvimento. Então você tem Microsoft, tem pesquisa e desenvolvimento em Israel. A Intel tem pesquisa e desenvolvimento em Israel. A Apple tem pesquisa e desenvolvimento em Israel. Então você tem escritório da Apple aqui também, mas não tem pesquisa. Não é do meu conhecimento que tem RD aqui. Mas tem RD em Israel, na Irlanda, tem pouquíssimos lugares, Coreia do Sul. Né? E aí tem incentivo fiscal para que essas empresas possam eventualmente ir lá, abrir e tudo mais. Entendi. E isso ajuda na defesa também, né? Porque aquele sistema lá de defesa deles, o Iron Dome, é um negócio de... É um negócio de louco. É de louco. Então, né? então isso já está, assim, de uma certa forma, não está obsoleto, ele funciona, ele não é hermético, ele tem falhas, porque você vê, está caindo foguetes, né? No norte, está caindo. O Hezbollah lançou, desde o começo da guerra, 8.500 foguetes. Estamos falando de mais de 200, 300 casas destruídas, estamos falando de 60 mil pessoas fora, estão evacuadas, estamos falando de mais de 60 mortos do lado de Israel. Né? Então, o sistema ele é muito bom, ele tem 89% ou 93% de sucesso, mas você tem uns 7%, porque países não são herméticos. E como é muito próximo, a fronteira é muito... Ah, sim, tudo é no muito meio rápido. Ali, né? É diferente. Tá, claro. Alguém me perguntou outro dia, mas e os Estados Unidos não tem esse sistema? Os Estados Unidos precisa desse sistema. Os Estados Unidos tem uma vantagem, eu acho que o professor está isolado. Roque que fala. Exato, é isolado. Ele tá é lá isolado no por dois oceanos. Os dois oceanos, e tem o Canadá e o México dos dois lados. Então, assim, se a Rússia for lançar, ou se a China for lançar, ou se a Coreia do Norte for lançar um foguete, um míssil contra os Estados Unidos... Dá tempo. Estamos falando de um ICBM, né, de um míssil intercontinental balístico, que demora uns bons 10 minutos para ele chegar, mesmo ele voando a 4.500 km por hora, e você tem um sistema antimíssil que vai estourar esse míssil no ar. Né? E você não vai lançar um ICBM com TNT, você vai colocar uma ogiva nuclear. Então estamos falando de uma outra esfera de gravidade do que lançar um drone com 200 quilos ou com 100 quilos de explosivo, ou um foguete de 200, 300 quilômetros de alcance e por aí vai. Como eu me interesso muito pelo espaço, né? Num dos últimos ataques aí que o Irã, aquele grande ataque que o Irã fez, né? Que o Irã jogou aquele monte de, mandou aquele drone e mísseis balísticos, Só que ele mandou um para fora, né? Pelo espaço, né? E eu até mostrei pro pessoal porque Israel conseguiu abater no espaço. No espaço, cara. Isso aí, eu acho que é mais um recado, né? Ou não sei. Eu acho que o recado que Israel deu pro Irã Não, foi algumas semanas depois, não foi primeiro, o recado é a defesa. Sim. O que mudou nessa guerra de positivo, na minha opinião, é que o Irã entendeu que não tem como atacar Israel. Ele tem um poder muito limitado militarmente falando em relação a Israel. Ele não tem alcance, ele não tem poder de fogo no sentido de conseguir atingir o solo de Israel. E, em compensação, a inteligência de Israel e a Força Aérea de Israel têm capacidades para chegar no Irã, e o Irã não tem capacidade de chegar em Israel, tirando os mísseis balísticos. A resposta que Israel deu a esse ataque, apesar de ter sido extremamente um sucesso enorme, essa coalizão de países que incluem países árabes na proteção de Israel nesse fatídico dia 13 de abril, foi o fato de Israel ter, 3, 4 semanas depois, ter feito um ataque único, com um avião, um F-35, que foi disparado um míssil a partir do espaço aéreo iraquiano, que atingiu o radar do sistema antiaéreo da base nuclear de Natanz. Estamos falando, qual é o lugar militar mais importante para o Irã? A base nuclear de Natanz. O que defende essa base? Um sistema antiaéreo. Como o sistema funciona? Mísseis, bateria e radar. Como é que a bateria dispara os mísseis? O radar precisa detectar primeiro, né? Se você destrói o radar, a base fica exposta. É que nem você tirar a blindagem de um carro. Claro. Então Israel, com um míssil, destruiu o radar. E isso é um gesto do tipo assim: nós conseguimos, Israel falando para os iranianos, destruir o lugar, o artefato, o elemento mais importante da defesa mais importante, da sua base mais importante. Isso é um recado. Sim.
Nós conseguimos chegar em vocês e a gente consegue deixar vocês expostos. E vocês não querem ficar expostos. Então, parem. E isso realmente dissuadiu o Irã, e aí depois voltou a acontecer uma série de outras coisas que o Irã está ameaçando retaliar Israel. Eles falam que eles vão fazer isso na hora e no momento que eles decidirem, que é um jargão diplomático para falar não vamos fazer nada agora. E eles estão em silêncio em relação ao Hezbollah.